Fala, prevencionista, tudo bem? Aqui é o Christopher Silva e hoje eu trouxe uma convidada especial, Sueli Chafim. Ela é mediadora de seguros, atua na área já faz 17 anos. É praticamente uma especialista porque atua em vários segmentos dentro das seguradoras, dentro da análise, até chegar na mediadora. Hoje, ela é casada, mãe de 2 filhos e ela é melhor que ninguém sabe a importância de ter a sua família protegida. Mas não só ela. A sua empresa também tem que aprender algumas coisas. Você, como trabalhador independente, você, como empresa, precisa entender que existe tipo de seguros que não estão totalmente trazendo segurança e cobertura para a sua empresa, para a sua atividade. E é isso que a gente vai falar hoje com a Sueli, uma especialista, a qual entende muito bem do caso, já vivenciou muitas histórias, já passou por muitas situações, vai trazer para a gente um pouquinho da clareza. Como contratar um seguro certo? Qual é o melhor seguro para a sua empresa, para a sua atividade? Quais são os riscos que você pode correr por não contratar o seguro correto? Quais são os riscos que você vai economizar, contrata o seguro mais barato? E no dia do acidente, ou do incidente, ou da fatalidade, o que acontece? A gente vai contar um pouquinho uma história que ela vivenciou, um pouquinho de histórias que eu vivenciei, para te trazer empresa, trabalhador independente, os riscos que você pode correr e não contratar o correto, fazer o que é certo, para o bem da saúde financeira da tua empresa. Sueli, o palco é todo seu, fique à vontade, se apresenta para a gente poder te conhecer melhor. A tela é sua. Obrigada, Cristo, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que eu aprendi durante esse tempo aí que a gente percorreu na área de seguros. Eu iniciei nesse mundo do seguro em 2009, na Azul Seguros, uma empresa brasileira, e hoje atuo aqui em Portugal como mediadora de seguros. No Brasil, eu trabalhei no setor de análise, me formei em seguros, e hoje eu trago para essa nova profissão, que é a mediação, ainda dentro do setor de seguros, mas um pouco diferente do que a gente fazia no setor de análise. E eu trago uma bagagem muito especial de tudo que eu vivenciei como analista. Quando a gente fala de mediador de seguros, a gente fala do profissional que está aqui para esclarecer para o cliente a forma correta de contratar o seu seguro. E quando eu trabalhei como analista, eu presenciei muitas pessoas sofrendo, chorando, tendo seu processo negado. Como analista, eu aprendi muita coisa que me trouxe bagagem para o que eu estou atuando agora, que é a mediação de seguros. Na análise, a gente aprende muitas coisas que são importantes na atuação de um mediador, como, por exemplo, contratar o seguro da forma adequada. Então, hoje, a minha preocupação é ser muito transparente com os clientes e esclarecer para ele que a forma do seguro vai depender se ele vai ter ou não um atendimento no futuro em caso de sinistro. Então, tudo que a gente fez, tudo que nós trabalhamos no setor de análise, hoje faz muito sentido na minha atuação como mediadora para nível de esclarecimento, de verdade, de clareza com os clientes. Sueli, eu vou fazer perguntas para você, mas vou deixar você à vontade na tela para poder falar, trazer mais informações. Estou deixando aí embaixo da descrição para você poder falar com a Sueli, está aqui embaixo. Vou deixar tudo gravadinho certinho para vocês, tá bom? O porquê que eu decidi fazer esse vídeo com a Sueli e por que interessou esse bate-papo. A Sueli, ela trouxe para mim uma visão a qual eu não estava percebendo. Quando eu fui fazer orçamentos para contratar um seguro, eu simplesmente queria um seguro, porque eu achava que era somente o seguro, mais nada. Mas eu percebi que não. O seguro tem muitos detalhes e vertentes que se a gente não prestar atenção, se a gente não cobrar, ou se a gente negar, pagar um valor correto, a gente pode sofrer algumas situações bem difíceis. E a senhora vai contar uma história que aconteceu com uma amiga dela, da empresa,
muito real e você vai acompanhar. Sueli, vamos fazer assim um vídeo. Eu vou fazer as perguntas na tela principal, depois eu saio, deixo você falar na tela principal para você ficar à vontade, tá bom? E depois eu retorno com as perguntas para você poder explicar para a gente o porquê contratar um seguro adequado, quais são os tipos de seguros, porque alguns seguros são mais baratos que outros são mais caros. Qual é o melhor para a sua empresa? É o mais caro? É o que protege? Qual é o melhor? E isso a gente vai destacar aqui no nosso bate-papo. E você, empresa e trabalhador independente, está convidado a entender segurança do trabalho, que segurança não é só EPI, vai muito mais além que isso, tá bom? Aguardo vocês. Sueli, vamos iniciar as perguntas? Está preparada? Bora. Maravilha, então, Sueli. Então, vamos iniciar a primeira pergunta. Uma empresa pode acreditar que está protegida, mas, na prática, está completamente exposta? Pode sim. E isso acontece muito mais vezes do que a gente imagina, né? Um seguro, ele pode estar ativo, mas isso não significa que a segurança daquela empresa esteja realmente em dia, vamos dizer assim. Toda vez que ocorre um sinistro, muitas vezes as empresas se deparam com coberturas que não são adequadas ao sinistro que aconteceu, exclusões e muitas das vezes limites insuficientes para atender essa seguradora. Então, é muito importante você contratar o seguro de forma correta, de acordo com a atividade da sua empresa, para que você não tenha essas surpresas na ocorrência de um sinistro. Isso é muito importante que você comentou. Vamos para a segunda pergunta. Quais são os erros mais comuns que você vê as empresas cometerem na contratação de um seguro? O erro mais comum que eu observo é a contratação de um seguro pelo preço. O seguro, quando ele é contratado de forma mais econômica, ele acaba, muitas vezes, trazendo prejuízo quando ocorre o sinistro, porque a empresa, muitas vezes, não tem a devida cobertura para aquela atividade que exerce. E aí vem a surpresa na hora que o sinistro acaba acontecendo. Então, a gente percebe que a contratação de um seguro da forma inadequada ou pela falta de informações pode trazer prejuízos se houver um sinistro. Isso é muito importante, senhora, porque por vezes a gente se limita em contratar o seguro, só para ter o documento, né? E outras vezes, mesmo o mediador nos alertando que um seguro mais barato não cobre tudo, ainda tem empresas que ainda aceitam, né? Eles acreditam que nunca vai acontecer. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que aconteceu numa empresa e que provavelmente ela vai ter que pagar uma indenização para um trabalhador, quando ela poderia ter, junto com a seguradora, feito certo e ter um respaldo financeiro no dia que acontecesse um acidente. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Como uma empresa pode perceber se o seguro contratado realmente cobre os riscos da atividade exercida? Isso é um tema legal. Como que a gente pode perceber isso? Eu acredito que fazendo uma comparação com os riscos da empresa e com as coberturas que a pólice tem. Isso acho que é necessário, muitas das vezes, a ajuda do mediador, né? Em esclarecer essas informações para o cliente. Isso é importante. Eu também quando eu iniciei atividades, quando eu fui procurar a seguradora, eu acabei por acreditar que o mais barato seria o essencial. Mas a Sueli me trouxe a informação que isso poderia sair caro. Então, como é que você percebe se o seguro que você contratou realmente serve? Quando você expõe verdadeiramente para a mediadora todos os riscos e atividades que você vai trabalhar, que você vai executar, que os seus trabalhadores vão fazer. Porque isso te protege.
Porque dentro da seguradora, do seguro, tem um valor X, seja de 50, de 100 mil, a qual vai cobrir todo o incidente ou acidente, tudo que aconteça. Então é importante que vocês entendam e questione as suas mediadoras se realmente o seguro está correto. Ok? Vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta. Existe diferença de cobertura dependendo da função dos trabalhadores? Ó, e agora? Acabamos de falar sobre isso. Vamos ver? Existe uma diferença, sim, porque cada função ela tem o seu risco. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no administrativo não tem o mesmo agravo de uma pessoa que trabalha na construção civil. Então, é diferente. A forma de avaliar, ela acaba se tornando diferente nesse sentido. O risco, ele conta muito na hora do valor final. Então a gente entende que um seguro ele tem que ser uma coisa global, né? Uma empresa ela pode ter atividade administrativa, mas também pode trabalhar com construção civil, e ambos os riscos estão expostos, né? Então a empresa tem que avaliar e analisar cada seguradora para que esteja protegida por completo. Então vamos para a próxima pergunta agora. O que acontece se houver um acidente e o seguro não estiver correto? Deixa a perguntinha aqui, esqueci de colocar, para vocês acompanhar. Explica para a gente, Sueli, por favor. Pode haver a recusa do processo, pode haver problemas legais, dependendo da situação, e até mesmo prejuízos financeiros para a própria empresa e muitas vezes para o empregado. Falar de segurança é maravilhoso. Essa menina sabe que segurança e o seguro estão entrelaçados é muito importante. A gente quer que vocês absorvam, tá bom? O máximo de informação que vocês necessitem. Vamos lá, por aqui. Na tua visão, qual a importância de analisar corretamente os riscos antes de contratar um seguro? E agora? Eu acho que é fundamental. E entendo que a análise do risco, na verdade, ela garante uma proteção adequada para a realidade daquela atividade. Então, contratar de forma certa vai evitar riscos e prejuízos financeiros. Na sua visão, qual a importância de analisar corretamente os riscos antes de contratar um seguro? Ó, pega a visão, vamos ver que a Sueli vai contar com a gente. Vamos dar o exemplo da situação do seu emprego, da sua atividade, que é o seguro de trabalho, né, que foi o que nós fizemos. O seguro de acidente de trabalho. Sim. Esse seguro, ele traz para a gente um questionário de avaliação de risco, que é para a gente poder identificar qual é o risco que aquele trabalho traz para aquela pessoa, para aquela atividade. E aí, só que esse é um medidor para poder ser feito o cálculo do valor do seguro. Por quê? Se é um trabalho de grande risco, obviamente, o seguro ele vai ficar mais caro. Então, a resposta que o cliente nos dá garante o atendimento em caso de sinistro. Eu fico batendo nessa tecla porque isso é importante. Então, por exemplo, uma das perguntas que normalmente vem no questionário a atividade que você exerce, você precisa subir em andaimes, você corre o risco de cair de altura? Um exemplo. Se você trabalha numa construção civil, é óbvio que essa pergunta, ela é sim, a resposta dela é sim, né, para o tipo de atividade que é o de construção civil. Então, tem pessoas que preferem dizer não e pagar mais barato. Só que se acontecer um sinistro, você realmente cair de um andaime, vai estar lá essa informação na sua pólice. E a seguradora vai falar, mas você disse que não sobe em andaime. Então, assim, a nossa preocupação é a contratação correta, porque seguro não é um custo, seguro é uma proteção. E para você estar protegido, você precisa contratar de acordo com o que você faz na sua empresa. Então, por isso que é importante a transparência, a honestidade no momento da contratação do seguro. A resposta sobre esse tema seria que a empresa teria que fazer as coisas conforme os riscos, correto? Qual seria a sua resposta? Conta para mim. A minha
Gosta a cobertura, ela precisa ser contratada de acordo com a atividade. Quando a Sim. gente fala capital seguro, esse pode ser alterado, porque às vezes você entra na empresa recebendo um valor X, e no Uhum. decorrer da atividade você é promovido, o salário aumenta, e aí você Uhum. pode fazer um endosso de alteração no período dessa vigência, aumentando o capital. Mas as coberturas, eu não abro mão de contratar exatamente conforme a atividade. É Exato. necessário, é importante para cobertura, para aceitação, é importante para que você, como cliente, como funcionário de uma empresa, né, esteja coberto em caso de sinistro. Maravilha. Então, vamos simplificar. Você é um trabalhador independente, você tem uma empresa de montagem de andame. Acho que é a parte mais agravante que a gente pode colocar no trabalho à altura. O índice de acidentes. Então, com certeza, quando envolve trabalho à altura, o seguro vai subir um pouco mais o valor. Mas se você não colocar isso dentro, se você não quiser pagar um pouco a mais para segurar que os seus trabalhadores, a sua empresa está bem, imagina no dia ruim. Então, se você é trabalhador autônomo, uma empresa que está diariamente no risco de montagem de andame, desmontagem, situações diversas, em questão de, de intempéries, em questão de pressão, produção, montagem, desmontagem, prazo. Então, você está sempre a correr e sempre tem que pensar na prevenção, na segurança, no arnês, na linha de vida. Então, empresa, você é melhor do que ninguém tem que entender que o seguro tem que ser específico, claro e objetivo nas suas atividades. Vamos para a próxima pergunta para a gente não perder mais tempo, né? Porque aqui não é só conversar, né? Também tem que trazer para vocês material. Próxima pergunta. Qual conselho você daria hoje para empresários da construção civil e outras áreas de risco? Meu conselho aqui para que as empresas não vejam o seguro como um custo e Uhum. entendam que o seguro, em áreas de risco, principalmente, precisa da proteção adequada para evitar grandes perdas financeiras, não só para a empresa, mas também para o colaborador. Então, para a próxima pergunta, então, Sueli. Por que existe tanta diferença de preço nos seguros? Isso é uma dúvida que acontece bastante, né? Eu mesmo tive várias pessoas ali que tive vários orçamentos e cada seguro era diferente. E muitos estavam envolvendo o mesmo tipo de atividades, mas não dava o valor. Eu tentei entender porque um era mais caro, outro mais barato, outro tinha pacotes maior de 3, 4 vezes, outro era trimestral, outro era mensal. Eu até fiquei meio confuso. Por que que acontece então? Por que que os valores pode ocorrer preço diferente para cada seguradora? Então, cada seguradora, ela olha o risco de forma diferente. E um dos motivos do seguro ele ficar mais agravado com relação a valor, né? Numa seguradora do que em outra, é porque o valor ele pode sofrer alterações de acordo com a sinistralidade que aquela seguradora tem. E às vezes a seguradora Y não tem o mesmo número de sinistralidade. Então, isso pode deixar o seguro mais caro, o número de sinistralidade que uma seguradora tem. E aí, às vezes, a gente se depara com valores tão discrepantes, mas é a forma que a seguradora encontra para poder repor aquele valor que ela acabou liberando em indenizações por conta de sinistros. Então, quando tem muito índice de sinistralidade numa empresa, a tendência é que os próximos seguros sejam mais altos. Isso é interessante. É mais um ponto para as empresas observarem e contratarem prevenção. Pensa comigo. Hoje você reclama que o seu seguro está caro. Vai lá, dependendo da sua atividade, do tamanho da sua empresa, o valor é alto. Mas no ano que vem o valor aumenta, porque teve empresas que não fizeram prevenção, que não fizeram procedimentos, e os acidentes e incidentes foram aumentando, a seguradora vai entrando em prejuízo, e para não voltar para a seguradora, ela repassa isso
no próximo contrato e nos próximos clientes. Então, pegando um pouco da visão aqui, se as empresas não começarem a se adequar com o procedimento de segurança, a tendência é que no futuro vai ficar mais caro ainda as seguradoras, então vai ficar mais caro para as empresas, por falta de procedimento agora. Então, não faça besteira. Vamos começar a analisar realmente se o técnico de segurança, o investimento em segurança é algo superficial. E para finalizar, a última pergunta: qual foi a situação, vou pôr aqui na internet que eu sempre esqueço, qual foi a situação mais complicada que você já viu? Acho que 17 anos tem muita bagagem, hein? Conta pra gente uma só, para não ficar muita informação. Olha, a situação mais complicada que eu vivi foi como analista de seguros, né? Quando eu fazia análise de processo de sinistro, eu precisava comunicar ao cliente a recusa desse processo. Então, eu ligava para o cliente e dizia para ele por que aquele processo estava sendo negado. E para mim era muito constrangedor quando o motivo da recusa era por fraude, porque a gente tinha que explicar exatamente para o cliente. Então, para mim era muito difícil fazer isso, mas a gente sempre fazia da forma adequada, como tinha que fazer, mas foi uma situação bem difícil, uma saia justa, né? Como a gente diz. E isso é um tema importante. Essa foi uma situação que a gente conversei com a Suelen, e ela me comentou uma situação real que aconteceu numa reunião da empresa dela, a empresa onde ela trabalha, e eu queria que você contasse para a gente o que aconteceu. O que houve? Não foi na minha carteira, né? Mas tivemos uma situação na empresa em que uma empresa X contratou o seguro para os funcionários e, infelizmente, um trabalhador executando sua atividade feriu-se e veio a óbito. E a seguradora foi acionada. Para surpresa da família e da própria empresa, a seguradora não realizou o pagamento porque as coberturas elas estavam contratadas totalmente equivocadas. Elas não estavam contratadas para a realização daquela atividade. Então, por isso que eu digo, é sempre muito importante a clareza das informações na contratação do seguro e do cliente ao informar o tipo de atividade que exerce. Muitas vezes a gente, como mediador, passa as informações para os clientes. E os clientes sempre querem pagar mais em conta, óbvio. Todos nós queremos pagar o mais barato. Mas precisamos ter a consciência de que pagar mais barato, muitas vezes, vai acabar sendo mais caro. Eu abordei numa obra, igual eu falei que ia comentar aqui, né? Eu estava numa obra, a qual tinha um senhor de idade já devia ter os seus 60 anos, e ele era chefe de equipe. E eu cheguei nesse chefe de equipe e perguntei para ele, falei assim, fulano, cadê, por que não está montado o guarda-corpo no andame? Por que a linha de vida não foi instalada? E ele começou a questionar, começou a falar que não era necessário, porque, né, já trabalhou em coisa pior. Aí ele me contou uma história, assim, a qual ficou cravada em mim. Ele estava, por ser carpinteiro, né, estava pregando, e teve um dia que ele estava pregando com um prego de aço. E prego de aço, quando você bate errado, ele costuma a disparar para algum lugar. E nesse momento veio no olho dele. O prego de aço veio, entrou no olho dele, e ele foi para o hospital. Chegou no hospital, avisou o médico que foi um acidente do trabalho, e depois falou para a seguradora que estava com óculos, não estava, mas falou que estava com óculos, e o prego passou por baixo do óculos e entrou no olho. A seguradora não investigou e pagou para o trabalhador. Você ainda é trabalhador. Quando você tem uma empresa, você assina uma ficha de EPI, a qual você recebe, e é obrigatório você receber os EPIs. Mas se você não faz o uso, e você vem a sofrer um acidente, o que tem a ver a empresa e a seguradora com isso? Você tem que usar os EPIs para o seu bem, a sua saúde, a sua integridade física. Entende? E a seguradora pode sair fora.
Como a empresa também pode sair fora, porque ela te deu, você assinou, falando que você iria usar quando fosse necessário na atividade de risco. Mas, quando não se usa, tenta se burlar. No caso desse senhor, ele deu certo, mas não pense que vai ser sempre assim. Sueli, vamos encerrar aqui. Quer deixar uma mensagem final para as empresas, para os trabalhadores independentes? Por essa oportunidade e dizer para os nossos clientes, né, tanto para os seus quanto para os meus, se proteger é muito importante. O âmbito de trabalho, ele traz alguns riscos, e aí a gente conta com o Christopher, né, para poder fazer toda essa avaliação, para poder deixar todos eles protegidos de forma adequada, e conta comigo para fazer o seguro, para que se porventura ocorrer algo, você está protegido, a sua família está amparada. Então é isso, meu agradecimento e pedir para que vocês tenham realmente consciência em contratar o seguro da forma adequada. Sueli, obrigado. E para você, técnico de segurança, empresa, trabalhador independente, percebeu a importância de analisar um seguro? Você, como técnico de segurança, tu já parou para pensar que você pode se destacar mais quando você traz para a empresa mais informação, mais qualidade, mais procedimento, mais análise? Tu parou para pensar sobre isso? Tu pega uma empresa hoje, seja você interno, ou seja você subcontratado, assim como sou eu, e você olha para o seguro dela, você pega a pólice e vê que o seguro não está devidamente coberto por todos os riscos da empresa. E você avisa, manda um e-mail, manda uma mensagem, notifica, fala, ó, patrão, a sua pólice não cobre todos os riscos. Se acontecer um dia, né, de vir acontecer uma fatalidade, isso vai ser muito prejudicial para a sua empresa. Traz tudo que a gente trouxe aqui, toda a informação que você acolheu aqui, com a Suane comentando das coisas que aconteceu. Traz a clareza, traz para o dono da empresa a visão de perceber que vai ser mais caro. Não tenta falar, tem que contratar porque tem que melhorar, sei que lá. Não. Faça o dono da empresa perceber o risco que ele está correndo. Qual a desvantagem disso que ele está fazendo. As atividades que ele está surgindo para ele são de, mas, contratei você para ver EPI. Ok. Você acha que é isso? Tá bom, mas, manda no e-mail. Fala, situação X, se acontecer um acidente um dia fatal, a empresa não está coberta. Vai haver investigação, vai haver advogado, vai haver muitas coisas. Não vai valer a pena. A dor de cabeça, a frustração e a falência da empresa. Então você, como técnico de segurança, para um pouquinho. Você, como técnico, não pode deixar ninguém entrar na sua obra sem apresentar a apólice e a fatura do seguro. Então, por que você não pode dar uma olhadinha, de acordo com o que conversamos, e analisar a apólice e realmente fazer com que ela seja colocada em prática corretamente se um dia houver um acidente? Tá bom? Tamo junto. Precisar, siga no canal. Vou deixar aqui embaixo todas as informações, descrições da Sueli, da Safety. Vai estar tudo aqui para vocês analisar, tá bom? Conto com vocês para o próximo vídeo. E o próximo vídeo vamos trazer uma contabilidade. Para entendermos um pouquinho mais qual conexão que tem a contabilidade com o trabalhador independente, com a empresa, com os procedimentos. Não perca o próximo vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe você, Sueli. Obrigado pela presença. Que Deus possa te abençoar cada vez mais e que você venha prosperar em sabedoria e em virtude. Em nome de Jesus. Abraço para todos.